Bom dia. Boa tarde. E boa noite. Sejam bem-vindos ao Jornal do Meio Ambiente. Impactos ambientais sobre a vida animal, efeitos da queimada e desmatamento. Mortalidade das abelhas vem assustando apicultores do interior de São Paulo. Poluição marinha e seu impacto nos ecossistemas. Reciclagem no interior de São Paulo apresenta grande crescimento. Agora vamos falar sobre um pouco do impacto que o desmatamento e a queimada têm causado na Austrália com a nossa bióloga Isabela. Olá, boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Meu nome é Isabela e sou bióloga aqui na Austrália e hoje eu vim falar sobre os impactos ambientais nos animais por conta dessas queimadas. Bom, aqui na Austrália sempre aconteceu esses incêndios florestais, mas no ano retrasado, no ano de 2019 e no ano passado, ano de 2020, foram os piores. Nós, pesquisadores e biólogos, achamos que uma das causas é por conta de um fenômeno conhecido como dipolo do Oceano Índico, que causa um período de mais seca e de mais calor. Ou nós também achamos que esses incêndios foram iniciados de propósito. Bom, essas queimadas que eu mencionei, que aconteceram no ano de 2019 e no ano de 2020, foram os maiores, queimando 115 mil quilômetros quadrados de matas e florestas, matando também 30 pessoas e queimando milhares de casas. Agora eu vou passar algumas informações para vocês que eu e meu grupo pesquisamos ao longo desses anos. Essa queimada que aconteceu, ela afetou cerca de 143 milhões de mamíferos, 180 milhões de aves, 51 milhões de sapos e 2,5 bilhões de répteis. Bom, esses incêndios florestais, eles não apenas matam o animal até a morte, mas também os matam de fome. Os pássaros perdem suas árvores reprodutoras, frutos e invertebrados dos quais se alimentam. Os mamíferos que sobrevivem, eles ficam em paisagem aberta e descampada, sem nenhum lugar para se esconder, virando presa para gatos e raposas selvagens. E mesmo que algumas espécies elas não sofram pelos incêndios, elas podem sofrer indiretamente pela perda de vínculo com o seu ecossistema. Por exemplo, uma planta que consegue sobreviver ao fogo, ela vai sofrer pela perda de seus polinizadores, como os insetos e os morcegos, que provavelmente já foram dizimados. Além disso, milhares de cangurus e koalas morreram nesses incêndios que já devastou um terço da ilha. Observa-se também que surgirão problemas para a vida selvagem por causa da erosão do solo e a poluição dos rios com a cinza dos incêndios. A bióloga Liz Aria, que vai explicar um pouco mais pra gente sobre a situação da Amazônia. Em março de 2021, a Amazônia Legal teve 810 km² do seu território desmatado, de acordo com dados do IMASO. Dados revelam que houve um aumento de 216% no índice de desmatamento em relação ao mesmo mês do ano passado, quando o desmatamento somou mais de 256 km². A área desmatada representa o maior valor dos últimos 10 anos, referente ao mês de março. Algumas das principais causas do desmatamento são a impunidade a crimes ambientais, atividade pecuária, extração de madeira e mineração. Como consequência, nós temos empobrecimento do solo, aquecimento global, processos erosivos e assoreamento dos rios. E o impacto ambiental sobre os animais está atrelado ao desequilíbrio ambiental provocado pela perda de vegetação nativa. A remoção da vegetação provoca uma grande perda da biodiversidade, assim como a perda de habitat natural de animais e plantas. Ainda impacta diretamente na elevação do número de espécies em extinção. O IBAMA revela que são aproximadamente 650 espécies, incluindo animais aquáticos e terrestres, que correm o risco de extinção. A degradação ambiental provocada pelas atividades do homem afeta as condições de sobrevivência das espécies, põe em risco as populações de plantas e, consequentemente, de animais presentes no ambiente, além de afetar diretamente o equilíbrio dos ecossistemas mundiais. A constante diminuição na população de abelhas vem assustando os apicultores no interior de São Paulo. Vamos agora com a repórter Rafaela Marono, que entrevistará o seu Joaquim Xavier, produtor rural que recentemente teve uma grande perda em seu apiário. Bom dia! Estamos aqui na cidade de Botucatu, interior de São Paulo, com o seu Joaquim Xavier, apicultor rural. Bom dia, seu Joaquim, tudo bem?
Bom dia, bom senhor? Alô? Seu Joaquim, o senhor nos relatou que está percebendo o aumento da mortalidade das abelhas que cultiva. É isso mesmo? É, as abelhas que tem perto do rio, que perto de casa, lá no fundão, lá do sítio, lá, tá morrendo, mas morrendo muita abelha, gente. Mas muita abelha não morria tanto. Ai, desculpa, Matheus. Desculpa. O que eu faço? A gente começa de novo e depois corta? Acho que é mais fácil, né? Então tá, desculpa aí, desculpa, foi mal. Não tem problema, vamos, o que pode é se divertir. Tá bom, desculpa. Eu vou ouvir o que você tá falando, eu já sei, eu vou olhar pra você e vou abstrair, assim, sabe? Tipo, não posso olhar, porque você tá muito bom nesse personagem, eu não consigo. Bom, gente, eu só acho que, assim, quando a gente for dar esse tempo, eu não sei, eu realmente não sei nada de edição, mas dá um espacinho de tempo que a gente fica quieto, sabe? Porque se aí você precisar cortar, que aí corta não enquanto a gente tá falando. Tá. Entende? Sim. Bom dia. Estamos aqui na cidade de Botucatu. 1, 2, 3 e já. Bom dia. Estamos aqui na cidade de Botucatu, interior de São Paulo, com Joaquim Xavier, apicultor rural. Seu Joaquim, o senhor nos relatou que está percebendo um aumento da mortalidade das abelhas que cultiva. É isso mesmo? É isso mesmo. Bom dia para o senhor, tudo bom com o senhor? Aqui no fundo do sítio que tem um rio aqui. Aí, no rio, perto da matinha, eu tenho umas 50 casas de abelha. Tinha, né? Porque agora, com essa mortalidade das abelhas, tá morrendo um monte. Agora só tenho 10. Aí, morreu um monte de abelha, gente. Porque do outro lado do rio, tem uma planta laranja e passa 30 horas, não tem mulher mais. Na época de floração da laranja. Certo. E desde quando o senhor tem observado a alteração nas populações desses animais? Olha, do começo do ano passado para cá, né? Agora tá morrendo muita abelha, tá morrendo muito. Eu compro, faço as lá e morre as abelhas. Mas antes morria também, sabe? Mas agora tá morrendo mais. Isso tem impactado na produção do mel tão importante para sua família? O que acontecia? Antigamente, eu vendia uma cooperativa de mel orgânico. Só que com essa plantação de laranjada aí, essas laranjas, agora eu não posso mais vender. Aí eu tenho que vender num preço mais baixo. E eu tenho, entre aspas, tenho pouca caixa. Então, eu não tenho tanta rentabilidade assim. E agora, ainda mais agora que está morrendo. Então, como não é mais mel orgânico, eu não estou podendo vender para eles da cooperativa lá. Entendi. Muito obrigada, seu Joaquim, pela sua disponibilidade em participar. Obrigado, eu que agradeço. Também conseguimos uma entrevista exclusiva com a bióloga Lília Romero, especialista em impactos ambientais causados pela exposição aos agroquímicos, mestre em conservação das abelhas e doutora em biotecnologia e monitoramento ambiental. É com você, Rafaela. Para nos explicar as possíveis hipóteses dessa diminuição da população de abelhas, contamos com a ajuda da doutora Lília, bióloga e especialista no assunto. Bom dia, doutora Lília. Bom dia. Doutora Lília, como essa plantação de laranja poderia influenciar na mortalidade desses animais? Bem, um dos principais fatores que causam a morte dos animais polinizadores são os agrotóxicos e inseticidas. Pode até ser o mais leve que existe no mercado, mesmo assim, ainda afeta a vida desses animais. Produtos como a laranja, em sua época de floração, não se pode receber inseticidas para que não acabem matando esses animais e que nem afete a produção. Afinal, quanto mais a flor for buscada como fonte de alimento e fizerem a sua polinização, mais saboroso e bonito o fruto fica. Recentemente, observamos um decréscimo da população de abelhas em várias localidades. Existem outros fatores que também podem estar relacionados com essa crescente diminuição, além dos agroquímicos? Sim, com certeza existem muitos fatores que podem influenciar a morte desses insetos tão importantes, especialmente para a nossa alimentação.
Além dos agrotóxicos, as antenas de rádio de celular, por exemplo, afetam a comunicação entre elas. Assim, muitas não conseguem se localizar direito. E por causa desse estresse, elas acabam morrendo paralisadas, sem contar que o desmatamento afeta outros animais que fazem parte da cadeia alimentar onde a abelha está, e diminui o alimento dela, prejudica a população tanto quanto as mudanças climáticas. Assim, quanto mais crescem as cidades, menos abelhas existirão. E quais seriam os impactos ambientais dessa drástica redução das populações de abelhas? As abelhas são grandes agentes polinizadores. Quanto menos existirem, menor a possibilidade da polinização acontecer, prejudicando tanto a permanência da espécie da planta dependente dessa polinização, quanto os próprios frutos, que não serão tão saborosos. Assim, nós precisaríamos achar uma outra forma de conseguir os nutrientes necessários para a nossa sobrevivência. Basicamente, sem os agentes polinizadores, não teria como a espécie humana continuar existindo. Obrigada pelas informações, doutora Lilian. Aqui é a Rafaela Marono, para o Jornal do Meio Ambiente. Agora, mudando um pouco de cenário, falemos dos oceanos. Foram eles que abrigaram as primeiras formas de vida terrestre, mas hoje em dia servem como lixão para a humanidade. Nossa jornalista Safira Godin embarcou nos mares em busca da origem dessa poluição que afeta tantos ecossistemas. Os oceanos existem há pelo menos 200 milhões de anos e é o lar de pelo menos 80% da vida na Terra. Foi dele que veio as primeiras formas de vida no planeta e faz parte do equilíbrio da vida humana, mas que está perto de sucumbir à poluição. Quando baleias e golfinhos sobem à superfície para respirar, fertilizam plantas marinhas chamadas de fitoplântios, que absorvem por ano 4 vezes mais dióxido de carbono que a floresta amazônica, que geram 85% do oxigênio que respiramos. Porém, há um tempo atrás foi relatado a morte de pelo menos 29 baleias encalhadas em praias europeias, que continham pelo menos 30 sacos plásticos no estômago. É estimável que pelo menos a cada 1 minuto é jogado um caminhão de plástico no mar. A partir de nossas pesquisas, descobrimos que temos um vilão muito pior que o plástico: a pesca. Na margem do Pacífico, a maior onda de lixo atualmente possui somente 0,03% de canudos que normalmente recebem atenção, porém mais de 50% desse lixo são resíduos de pesca. Como as redes perante toda essa situação, fomos atrás de alguém mais entendido no assunto. A nossa bióloga marinha e diretora de uma das maiores instituições de proteção animal, Emily Rodrigues. Bom, Safira, a minha preocupação é o foco que a mídia e as ONGs estão dando para o desmatamento, para o nosso consumo e descarte de produtos. É sim um grande problema, mas não o maior. O real problema se encontra no oceano, principalmente na pesca comercial e predatória. Mas o que é a pesca predatória? Pesca predatória são quando os pescadores jogam uma rede no oceano em busca de pescar alguns peixes e acaba vindo nessas redes outras espécies, como tubarão, tartaruga, baleias, levando essas espécies à extinção, além de danificar totalmente o bioma daquela região. O grande problema são os selos de sustentabilidade. O que são os selos de sustentabilidade? Esses selos eles garantem a qualidade do produto e a preservação dessas espécies. Só que, infelizmente, esses selos são comprados por outras grandes empresas, das empresas do ramo, que não têm comprometimento algum com o meio ambiente e a preservação dessas espécies. Outro ponto são os pescadores locais, que veem esses animais como pragas, como, por exemplo, os golfinhos, onde 10 são capturados, apenas um é levado para cativeiro, enquanto os outros 9 são brutalmente exterminados, levando essa espécie à extinção. Doutora, perante toda essa situação de extrema corrupção que está destruindo os nossos mares, se não podemos confiar nessas instituições, qual seria a melhor forma de resolver o problema? Não querendo ser drástica, mas a melhor forma de contribuição ao meio ambiente é a diminuição do consumo de animais marinhos e não ingerir esses alimentos. Muitas pessoas acreditam que não terão a fonte de ômega 3, mas na verdade essas vitaminas são produzidas por algas, que seria a melhor opção de substituição desses animais. Lembrando, cada um faz a diferença, ou um muda tudo e todos mudamos o mundo. Muito bem, agora vamos falar um pouco sobre a reciclagem do interior de São Paulo. Ela tem crescido bastante ultimamente
E vamos falar sobre Botucatu, uma cidade onde os moradores têm juntado muitos lacres de latinha para serem transformados em cadeiras de roda. E têm pegado os produtos do dia a dia para serem reciclados e se transformarem em algo melhor futuramente. Agora vamos falar com a nossa repórter, diretamente de lá. Maria, é com você. Olá, boa tarde a todos os nossos telespectadores. Hoje estou aqui no local de coleta de lixo para dar algumas dicas e informar a vocês o que é a reciclagem. Bom, a reciclagem nada mais é do que uma forma de reaproveitamento das matérias-primas descartáveis. Ou seja, se você recicla, significa que você está diminuindo a quantidade de resíduos provenientes de seus produtos consumidos. Uma boa dica é você reciclar a sua latinha, retirando o seu lacre, para futuramente ser doado e transformado em cadeiras de roda e amassando para virar sucata. E agora vamos falar com Jaqueline, uma mulher moradora de Botucatu que recicla muitas coisas em sua casa, como latinhas, caixas de leite e até comida. Ela irá passar um pouco de seu conhecimento. Vamos lá? Olá! Hoje eu vou ensinar a vocês como e o que é reciclar. Para fazer a reciclagem do seu lixo, separe seus resíduos em duas categorias, recicláveis e não recicláveis. Basta depositar os lixos em sacolas diferentes. A de lixo reciclável, que engloba papéis, papelão, plásticos, metais, vidros, cartelas de comprimidos, bandejas de isopor e outros. As embalagens plásticas e de papelão devem ser deixadas secas e dobradas, e as de papelão não devem ser amassadas. E os vidros e metais devem ser embalados, para que ninguém se machuque ao pegá-los. Limpe os itens antes de reciclá-los. Localize um centro de reciclagem perto de você e leve o lixo até lá, ou peça para que venham buscar onde mora. Agora de lixo orgânico, como por exemplo, cascas de frutas, legumes, folhas e restos de comida. Para reciclar o lixo orgânico, você deve utilizá-lo na criação de adubo natural para suas plantas. Este processo é chamado de compostagem. Seu objetivo é diminuir o impacto nos aterros sanitários, onde toda a matéria forma um gás prejudicial quando depositado no solo ou liberado na atmosfera. Há também o lixo eletrônico, que são pilhas, baterias, celulares, lâmpadas, entre outros, que devem ser encaminhados para pontos específicos de coleta. Obrigada pela atenção. Muito obrigado por ter assistido o Jornal do Meio Ambiente e até a próxima, se é que é a próxima. Essa rapaziada, tamo junto, falou, até a próxima, é nóis.